Bom, hoje eu vou iniciar o Calcetim com um vídeo. Então, eu vou colocar um vídeo aqui agora. Vou compartilhar um videozinho aqui, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Vou colocar aqui. Vou contar uma história que fala da vida e das voltas que às vezes dá. Bem no alto de um monte de longa subida tinha um parque bom de brincar. Lá vivia um cordeiro da mais branca lã, tão brilhante que até se sentia um galã. Seu orgulho era tal que já bem de manhã começava a sapatear. No caminho, os vizinhos olhavam bem e achavam que aquilo era tão divertido que todos dançavam também. Mas um dia... Então, pulando o morro acima, um lebrílope bem grande se aproxima. Esse sábio dos sábios que nunca desanima faz uma pausa para ver o que há. Ô, Guri, por que esse clima? Eu era orgulhoso de ser tão lanoso. Eu dançava contente fazendo meu show. Mas então me pegaram e tudo acabou. Minha lã tosquiaram e olha só como eu tô. E se isso não bastasse, todo mundo ri de mim. Porque eu tô muito ridículo, rosa e chinfrim. Rosa? Rosa? Mas o que tem ser rosa? A vida é horrorosa se não for cor-de-rosa. Isso não é problema. A pele tanto faz. Se é branca, rosa, negra ou lilás. Às vezes em cima e às vezes embaixo. Assim é o mundo. Escute o que eu acho. Seu corpo é saudável dos pés à cabeça. Agradeça a sua sorte e a tristeza esqueça. E sobre a sua dança eu vou te mostrar que pode subir e quase voar. Levante uma perna e arremesse no ar. É gostoso demais brincar de pular. Pular, pular e pular. Dá pra chegar bem perto do céu. Só precisa tentar ir pulando ao léu. Levante uma perna e arremesse no ar. E assim todo ano, durante a primavera, eles vinham pegá-lo e o casaco já era. Depois tosquiado e sem peso a levar, não mais se incomodava, só queria pular, pular, pular e pular. Pois nessa vida, subindo ou descendo, lebrílopes amigos vão aparecendo. Muito bem.
Deu para assistir direitinho, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui o nosso, compartilhar agora o Tao Te Ching. Capítulo 13. O prestígio e a humilhação geram um susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. É isso que quer dizer: o prestígio e a humilhação geram um susto. O que quer dizer: a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, o que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo, a este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo o seu corpo, neste o mundo pode confiar. O prestígio e a humilhação geram um susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são princípios, prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. É isso que quer dizer: o prestígio e a humilhação geram um susto. O que quer dizer: a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. Se não tivesse um corpo, o que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo, a este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo seu corpo, neste o mundo pode confiar. Então, vamos lá, né? Então, esse desenhinho, né, da Pixel, né, ela mostra bem essa visão, né, que o capítulo 13 traz para a gente. Então, na primeira estrofe, né, Lao Tzu fala que o prestígio e a humilhação geram um susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. Então, vamos começar explicando um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre o que seria essa visão do susto, né? Esse susto, esse medo, essa incerteza. Então, o prestígio e a humilhação geram esse susto, geram esse medo, geram essa incerteza. E o que seria, então, esse corpo? O corpo seria, então, as nossas condições pessoais, o nosso ego, a nossa vaidade, aquilo que é condensado, aquilo que é materializado dentro de nós, a qual, muitas vezes, a gente dá uma importância muito grande, né, para ele, em detrimento de outros valores, em detrimento de outras situações que são muito mais interessantes. Mas o Lao Tzu, nesse capítulo, ele é bastante, vamos dizer assim, ele é bastante didático, né? Ele vai orientando o próprio capítulo, que não é muito comum no Tao Te Ching a gente ter todo esse cuidado, né, com explicações, né? E aí, então, ele começa a primeira etapa aqui das suas explicações. Ele fala: o que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Então, ele já, ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, né, o que é prestígio e humilhação, ele já nos orienta que o prestígio é inferior, o que para a gente pode parecer uma coisa muito, muito estranha, né? Como é que ele vai achar que o prestígio pode ser, né, inferior à humilhação, né? Então, vamos lá. O que seria, então, vamos lá, como ele perguntou, né? O que seria prestígio, então? Prestígio são atributos sociais, né? Então, quando você é prestigiado de alguma forma, é um atributo social, alguém está te prestigiando, né? Você se sente prestigiado, tá? Isso gera um processo de elevação, é como se você se sentisse, né, crescer.
né, se tornar mais forte, né? Você se sente mais elevado, tá? E o que seria a humilhação? A humilhação também é um atributo social, é uma condição social aonde, por alguma forma, de algum jeito, você se sente humilhado ou alguém busca te humilhar, busca, né, fazer com que você se sinta... vamos lá, Rafael. Nesse caso, poderia ser os 7 pecados capitais, como é o caso da avareza, luxúria? Olha, Rafael, sim, tudo isso pode estar se acrescentando, apesar de na visão chinesa, né, na visão taoísta chinesa, a gente não ter muito essa concepção de pecado, né? Tem a condição do momento, a condição de vivência. Todos nós, de uma forma ou de outra, todas nós, de uma forma ou de outra, nós vivenciamos, né, esses momentos de prestígio e esses momentos de humilhação. No desenho, né, que eu coloquei para vocês um pouco antes, mostra muito isso, né? O Carneirinho se sentia todo feliz e satisfeito, né? Porque ele se sentia muito prestigiado pela sua lã, né? Pela sua forma bonita, né? Aquela lã. Então, ele se sentia muito feliz. E, ao se sentir feliz, ele conseguia fazer com que as pessoas, né? Os animaizinhos, os amiguinhos dele ali, as pessoas que conviviam naquele habitat dele ali, né? Também se vangloriasse, também participasse, também vivenciasse esse momento de alegria, né? Então, ele se sentia prestigiado, ele se sentia totalmente, né? E aí, quando vem, né, o tosador, né, e tira a lã dele, ele se sente, porque tirou do corpo dele, aquilo que ele concebia, aquilo que ele entendia como sendo o que deixava ele bonito, o que deixava ele feliz, o que deixava ele prestigioso, né? Automaticamente ele entra em depressão. Automaticamente ele se abate, ele se fecha, o dia dele, né? No desenho é muito bem marcado isso, né? O dia dele se transforma numa tempestade, o dia dele se transforma num momento de obscuridade. Então, ele entra no período que ele se sente humilhado. E, ao se sentir humilhado, ao se sentir, né, derrotado, todo o seu habitat, todas as pessoas que convivem com ele, começam também a compartilhar dessa ideia dele de humilhação. E aí começam a rir dele, aquela coisa toda, porque ele se torna uma figura realmente caricata, né? Uma figura caricata porque ele perde aquele brilho que ele via quando tinha a lã, quando ele tinha a lã. Aí, quando chega aquele bicho, que eu não sei se é gato, não sei se é coelho, não sei se é alce, não sei que raio de bicho é aquele, eu acho que é uma alce, está mais com cara de alce aquele bicho lá, não deu para entender muito bem que bicho que era aquele, mas deve ser uma alce, e vem, né, saltitando, feliz, e depara com aquele carneirinho todo, né, escondidinho, todo deprimido, todo angustiado. Ele falou, o que está acontecendo? Aí ele conta, né, que ele, apesar de ele nunca ter feito nada de errado, alguém foi lá e tirou dele a sua lã, tirou dele a sua beleza, né? E essa coisa, né, de não saber por quê, é uma coisa que muitas vezes nos incomoda. Por que as pessoas nos humilham? Porque de uma certa forma, você, né, faz parte da vida. E, ao fazer parte da vida, você tem que aprender a conviver com valores, e não com estruturas. Os valores são muito mais fortes do que as estruturas. Mas ele, ali, naquele momento, fala, né, para aquela alça, eu acho, né? Olha, não, eu me senti agora todo sim de mim, né? Eu me sinto... Aí a alça fala, não, mas peraí, mas você pode pular, você pode dançar, independente da forma, independente daquilo que você está. E aí, quando você percebe, né, através do desenho, em que o alce começa a mostrar para ele essa possibilidade, né, dele poder se tornar feliz, independente da sua aparência física, independente da sua vestimenta, independente da sua, né, daquilo que, de uma certa forma, antes gerava nele tanto orgulho, tanta vaidade, né? Que ele está no comecinho do desenho, ele está até arrumando o pelinho dele, né? Está todo felizinho, arrumando o pelinho, como se aquilo, né? Olha,
no espelho d'água e se vê e se delicia com a imagem, com a sua autoimagem, né? E aí depois ele olha e fica decepcionado, primeiro porque ele era rosa e depois porque ele estava totalmente sem aquela plumagem, aquela, né, aquela vestimenta de lã, né? E aí ele quando o Austin mostra para ele a possibilidade, né, de ser feliz, de saltitar, independente dessa forma, independente desse corpo, independente dessa estrutura, e ele começa a fazer isso. E o que acontece imediatamente quando ele começa a fazer isso? Aqueles seres que estavam ali no seu habitat, que de uma certa forma eram para eles, né, começaram até a fazer chacota dele, né, pela aparência que ele estava, começam a vibrar com ele novamente, começam a dançar e a cantar com ele novamente. Então, esse desenho da Pixar é muito legal, porque mostra muito isso, né? E aí, a partir dali, o que ele faz? Né? Ele já não se preocupa mais. Tanto que quando passa o inverno, né, que o pelo dele cresce, fica bonito, vem lá, ele já até deixa a patinha dele para trás e fala, ó, podem me pegar. Pegam, tiram a lã dele e ele simplesmente continua feliz, satisfeito, saltitante e alegre. Então, isso mostra bem o que, né, não sei qual foi a intenção desse pessoal da Pixar, né, para criar isso aí, mas é uma mensagem bastante filosófica dele, uma mensagem bastante importante dele, e que mostra isso, né, que muitas vezes essa visão do corpo que a gente valoriza tanto, que a gente dá tanto valor, né, principalmente ao corpo externo, aquilo que a nossa vestimenta, o cabelo, né, as cores que a gente vai colocar nas unhas, no cabelo, na perna, na mão, a roupa que a gente vai colocar, a forma como tudo isso é muito bom, nada disso é negativo, nada disso é desprezável, né, desprezível, desculpa. Né? Mas, ao mesmo tempo, são artifícios que o que vai contar é meu estado de espírito. É como acontece no desenho depois, ele saltitando, independente de qualquer coisa. Por isso que, ao ele perguntar, né, o que são prestígio e humilhação, prestígio é interior, ele fala então, que isso é prestígio como sendo um atributo social, que a pessoa se sente elevada, e a humilhação é que a pessoa se sente, né, inferiorizada. E por que o prestígio ele é inferior? Exatamente por ele por ele nos colocar acima, nos colocar além dos outros. Quando a gente se sente prestigiado, parece que, né, para eu ser prestigiado é porque tem gente que não é. Há uma certa competitividade nisso. Então, o meu prestígio faz com que eu olhe para baixo e veja as pessoas, né, ao meu redor de uma maneira até um pouco inferiorizada perante mim. Por isso que ele coloca que é inferior. Porque como você está em cima, lembra de uma historinha que eu já contei várias vezes para alguns de vocês, né, que quando o Guga foi o primeiro do mundo, né, no tênis, o Shen, né, o meu mestre, falou, nossa, né, meus pêsames. Por quê? Porque agora ele estava no topo. E quem está no topo só pode cair. Quem está no topo só pode descer. Então, e se ele não souber descer, se ele não souber cair, se ele não souber entender essa visão cíclica do mundo, essa roda da vida, né? Essa roda do universo, essa roda do destino, ele vai... eu vi uma entrevista do Guga essa semana, e quando ele vence, né? Esqueci o nome do tenista que era o campeão do mundo, e ele venceu o cara, e aí, na hora que ele chega até a rede, né, para fazer aquele cumprimento que é natural, né, após uma partida de tênis, no final, né, esqueci o nome dele agora, abraça ele, muito feliz, e fala, você mereceu, foi muito bom, mas toma cuidado, porque isso passa rápido. E quando o Google viu isso, né, desse tenista mais famoso da época, né, que eu não lembro o nome dele agora, né, o tenista mais famoso, ele
se conscientizou que aquele prestígio que ele estava tendo, que toda aquela coisa maravilhosa, né, todo aquele momento de êxtase que ele estava tendo, ia passar. Que tudo aquilo era provisório, que tudo aquilo não duraria muito tempo. Então, automaticamente, ele percebe nessa visão de que apenas naquele instante, naquele momento, né, ele precisava curtir. E aí a gente vê mais ou menos na trajetória do Guga, né, essa capacidade. Mesmo depois, né, de muitos anos já não sendo mais o número 1 do mundo, nem mais jogando tênis, né, por vários problemas, ele ainda é visto e tido mundialmente como um dos melhores, primeiro do ranking, porque ele sempre conseguiu entender que esse prestígio, né, foi o Aga que falou isso para ele, né, que esse prestígio era efêmero, esse prestígio, né, era apenas um momento da vida dele. E aí, então, o Lao Tzu, para colaborar mais com a gente ainda, para ser mais legalzinho com a gente, para ser mais bonzinho com a gente, ele vai mais para frente. Tá? Então, o prestígio e a humilhação, o que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ué, ficamos? Vamos ver. E ao perdê-lo, ficamos assustados. Por que quando a gente ganha, quando a gente recebe o prestígio, nós podemos ficar assustados? Porque quando você está em busca do prestígio, né, você espera esse prestígio, tá? Paira sempre na cabeça da gente aquela incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Né? Ou será que eu não consigo? Ou será que, né, eu não vou atingir esse meu objetivo? E causa também outro susto, uma outra incerteza. E se eu chegar lá, será que eu consigo manter isso? Será que eu tenho capacidade de manter esse prestígio, de ser fiel a esse prestígio? É o que acontece muitas vezes com muitos artistas, né? Muitos cantores, muitas pessoas famosas, ou até políticos, que atingiram um alto grau de prestígio, e aí, quando aquele prestígio dele vai caindo, muitas vezes eles entram em parafuso, né? Eles perdem totalmente o controle da sua vida. Então, aí mostra que, ao obtê-lo, ficamos assustados. Né? E ao perdê-lo também, né? Porque aí, quando você perde, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver agora sem essa glória que eu adquiri? Né? Nós temos vários artistas que suicidaram, várias pessoas, né, que entraram em depressão, que tiveram, né, por causa dessa situação. Então, o prestígio ele é inferior à humilhação, porque a humilhação, ele, de uma certa forma, te coloca numa situação onde você pode reagir, onde você precisa se descobrir. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, tá? Mas é isso, porque não é ruim você ter prestígio, não é ruim você ter riqueza. Isso é muito bom, né? O Voltaire, ele fala, né? Tenha riqueza e tenha prestígio, mas de vez em quando coloque ele em cima da mesa, olha para ele e diga assim: eu tenho você, você não me tem. Eu tenho você, mas você não me tem. Quando você consegue olhar para o seu prestígio, olhar para a sua fama, olhar para as suas posses, e ter essa consciência de que você a tem, mas ela não pode se ter. Ela não pode ser superior a você. O seu ego não pode suplantar a sua essência, a sua verdade, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Então, essa então seria mais ou menos, até mesmo um pouquinho, né? A história, por isso que eu gostei dessa historinha aí do pula-pula, do carneirinho lá da Pixel. Eu achei bem interessante. E a gente vê muitas vezes isso, né? Que mais um fato recente, né? Um fato contemporâneo que nos alerta. Eu coloquei essa historinha, mas se a gente for pesquisar também, nós temos as Olimpíadas, as Paralimpíadas. É uma coisa fantástica, gente. É uma coisa maravilhosa de você ver pessoas se superando, pessoas mostrando que elas têm capacidade, que elas não são super-heróis, elas são pessoas comuns,
que apenas conseguiram transplantar o seu corpo, suplantar, desculpa, o seu corpo, suplantar aquilo que é físico, aquilo que é dito como impossível. E elas vão lá e vão conquistando, dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, elas vão se sentindo plenas naquilo que elas estão fazendo. É lógico, é uma competição, mas não deixa de ser uma coisa que traz uma consciência muito importante, né? Tanto para nós que não temos essa deficiência, quanto para aqueles que têm e que muitas vezes se sentem como aquele carneirinho, né? Jogadinho num cantinho, né? Tristonho e sendo alvo de chacota, né? Eles vão lá e falam, não, eu posso ser produtivo, eu posso ser também alguém que tenha o que mostrar para as pessoas. Aí, continuando, Lao Tzu, ele vai e diz assim, isto é o que quer dizer o prestígio e a humilhação geram susto. O que quer dizer? Aí ele vai um pouquinho mais para frente. O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. A razão de eu ter essa grande preocupação, olha que interessante, né? Parece até uma coisa meio doida, né? meio banal que ele está falando, né? Então, olha só, vou voltar de novo. Ó, o que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situa-se no corpo? Esperamos, então, uma resposta filosófica. E aí, o que vem da resposta dele? A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. Parece que é a resposta mais besta que poderia alguém dar a respeito disso, né? Então, vamos lá. O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter essa grande preocupação é ter um corpo. E esse corpo, né, é o quê? A gente preocupar-se demais com nós mesmos, preocuparmos demais com o nosso ego, preocuparmos demais, né, porque o corpo aqui, ele representa o ego, que é seduzido pelos nossos apelos, pelas nossas, né, os nossos desejos, né, pela nossa vaidade, pela nossa necessidade de ser reconhecido, de ser amado, né, de ser bem-querido, né? Então, é esse que ele está falando a respeito do corpo, né? Então, ele fala que a razão de eu me sentir e ter grandes preocupações é porque eu tenho esse corpo, né? E esse corpo, esse ego, é que faz isso. Aqui no Ocidente, né? Quando a gente vai, quem está mentalmente instável, mentalmente perturbado, o que a gente faz, né? A gente vai procurar um psiquiatra, a gente vai procurar um psicólogo, a gente vai procurar um psicanalista, né? Mas no Oriente, né? Na visão taoísta, na visão chinesa taoísta, quando você está assim, você tem que buscar o quê? Consultar um mestre. Consultar uma pessoa, o que é um mestre? É uma pessoa que tem vivência, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que passou por vários caminhos, se sentiu muitas vezes humilhado, se sentiu muitas vezes prestigiado, muitas vezes foi dado a ele nobreza, muitas vezes foi dado a ele título, né, de nobreza, ele se sentiu nobre em algumas situações, em outras ele já sentiu a perda, né, disso tudo. Então, essa vivência que essa pessoa tem, que esse mestre tem, tá? Porque ninguém se torna mestre sem ter vivido. Ninguém se torna mestre sem ter vivenciado as histórias. Se você quer ser mestre em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é vivenciar. É você estar ligado naquilo que você faz, naquilo que você está desenvolvendo. Então, no Ocidente, a gente procura, né, o psiquiatra. O que normalmente o psiquiatra, o psicólogo, né, o psicanalista faz? Né? Eles vão fazer com que nós tomemos mais, né, eles vão ajudar o nosso ego a ficar mais forte, ajudar o nosso corpo a ficar mais forte, a nossa visão. Não, você pode, né? Essa visão, né, positivista. Não, você pode tudo. Não, você consegue tudo. Não, você supera qualquer situação. Não, você... Não, gente, nós não somos assim.
Nós somos seres limitados. E quando você aprende que você é um ser limitado, um ser itinerante, um ser que passa por vários ciclos, você não se sente tão abatido, não se sente tão derrotado quando as coisas não se saem tão bem. A sua capacidade de reagir é natural, porque você sabe que isso é natural também, a sua queda. Então, quando a queda acontece, você fala, opa, peraí, tudo bem, né? Vai doer? Dói. Se eu tenho vontade de chorar, choro. Se eu tenho vontade de gritar, grita. Mas depois, recupera e segue em frente, porque a vida é assim. Então, não adianta você vir com aquelas visões positivistas de, não, você pode tudo, você tem o poder de tudo, você vai conquistar qualquer coisa que você quiser. Não vamos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que aprender a conviver com as nossas vitórias, nossas pequenas vitórias e com as nossas derrotas. É isso que vai trazer para a gente a capacidade, sabe, de nos tornar pessoas mais participantes. Hoje em dia, as pessoas se protegem tanto do mundo com medo de enfrentar o que o mundo tem para oferecer para elas. E se eu me esconder do mundo, como é que eu vou poder aprender com o mundo? Como é que eu vou poder superar as minhas dificuldades? Como é que eu vou poder me integrar? Como é que eu vou poder, né, passar essas informações para os meus descendentes ou para as pessoas, não que sejam descendentes sanguíneos, mas aquelas pessoas que venham após a minha existência? Qual a experiência que eu estou dando para eles? Qual é a vivência que eu estou dando para eles? Então, sabe, a gente precisa, sim, né, como já dizia minha mãe, né, a gente tem que dar a cara a tapa algumas vezes. Sabe? Vamos lá, vamos aprender. Vamos aprender com a vida, vamos aprender com os fatos, vamos aprender com os acontecimentos. Se você eu tive um mestre muito interessante, né, quando eu fazia teatro, o professor Pascoal Mideia, que dizia que toda vez que você tenta alguma coisa, você só tem 50% de chance de conseguir. Porque esses 50% você já tinha. E se você não conseguiu, você só perdeu 50%, porque os outros 50% você não tinha. Então, isso faz com que você se sinta muito mais forte, muito mais atento, muito mais presente no seu presente, muito mais, sabe, voltado para as suas coisas. Por quê? Porque você vivenciou isso. Não é uma coisa que simplesmente você, sabe, sabe porque alguém disse, sabe porque você deu, sabe porque alguém, né, fica lá buscando referências em livros, buscando referência na internet, buscando referência em qualquer lugar. Não, essas referências são importantes, lógico, não tem nada de errado. Mas a verdadeira essência está, sabe, naquela... Jaqueline, minha querida, deixa eu ver aqui. Verdade que o psicoterapeuta ou até a psicologia pode até fortalecer o ego, mas a psicanálise não, pelo contrário, fazem nos deparar com o nosso eu pequeno, finito, falho. É verdade. Eu, sinceramente, eu também vejo muito por isso, por esse lado, viu, Jaqueline? Lacan traz outras perspectivas da desconstrução e construção do eu. Analisa a palavra. É verdade, eu já li bastante Lacan, eu acho que é muito interessante, né? Quando você vê o estudo, né? Mesmo daquela visão, né? Da neurolinguística verdadeira, né? A visão da análise transacional, né? Mostra muito isso. Eu concordo com você, Jacqueline. Dentro desse quadro, até quando eu coloquei o psicanalista, tá? É porque a gente vai ter, obviamente, né, psicanalistas e psicanalistas, infelizmente, né? Mas a essência da psicanálise, realmente, eu concordo com você. Ela é muito mais, né? Ela tem mais a ver com o nosso trabalho futuro aí, né? Com o I Ching, é verdade, né? Essa coisa da descoberta, essa coisa que, na verdade, na minha opinião, né, Jaqueline, também a visão que deveria ser a psicologia. Porque, se a gente for ver o Jung ele era o grande estudioso do I Ching. Ele era a pessoa que... É que depois as pessoas se afastam, né, dessas correntes, se afastam de Lacan, se afastam de vários formadores dessas ideias, desses pensamentos, e começa a criar uma coisa um pouco mecanizada, um pouco meio estereotipada, né, em cima da coisa.
Mas eu também concordo com você, e o I Ching, ele é realmente essa possibilidade de você pensar o pensamento e debater o debate, né? Você poder vivenciar as coisas dentro desse aspecto. Muito legal, isso aí foi bem lembrado, isso, e eu agradeço por você ter nos dado esse que muitas vezes a gente, na hora de falar, a gente passa mesmo meio desapercebido, né? Então, aí essa personalidade, né? Que nós, até tem gente, né, que se valoriza muito, né? Eu tenho uma personalidade muito forte, a minha personalidade é muito forte. Aí você fala, mas a sua personalidade não pode ser forte. O que tem que ser forte é o seu caráter. O que tem que ser forte é a sua essência. A sua personalidade é um veículo, e é um veículo muito importante, né? Assim como o nosso carro está lá fora, ele é um veículo, mas ele não é nós. Ele nos leva a alguns lugares, ele nos coloca em algumas condições, mas quem orienta e quem tem que coordenar nosso ego, essa nossa personalidade, somos nós. É nós que temos esse poder para isso. E aí entra aquilo que até você colocou aí, Jaqueline, que eu acho muito legal, essa visão um pouco mais flexível da psicanálise em relação a outras linhas, né? Dentro desse... Não que não exista, você vai encontrar psicólogos maravilhosos, você vai encontrar psiquiatras fantásticos que buscam também essa integração. Não é uma exclusividade do psicanalista, tá? E não é uma exclusão dos psicólogos ou uma exclusão dos psiquiatras. Eu conheço psiquiatras maravilhosos, né? Que têm uma postura, têm uma visão do mundo totalmente diferenciada. Conheço psicólogos maravilhosos que também seguem o mesmo caminho, assim como conheço psicanalistas maravilhosos e psicanalistas horríveis. Então, a gente vai ter de tudo um pouco, né? A gente vai ter de tudo um pouco, e o importante não é taxar um ou outro, mas a gente procurar ver o quadro individualmente, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é esse profissional que está atuando. Então, essa nossa personalidade, ela precisa ser maleável, né? Esse nosso ego, ele precisa ser maleável. Agora, quem é que tem que ser forte? É a nossa essência, é a nossa verdade, é o que na medicina chinesa nós chamamos de Jing, né? A nossa essência, aquilo que nós carregamos dentro de nós, aquilo que nós queremos representar para nós mesmos e para o mundo. O que eu quero representar para o mundo? A minha careca nova? Não. Eu quero representar para o mundo aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo, que eu acho que é aquilo que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Pode não ser nada do que os outros acreditam, pode ser, mas eu devo ter o direito de poder me expressar, o direito de poder falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e também ouvir também aquilo que os outros pensam, aquilo que eu penso, aquilo que as pessoas acham, né? Vamos ver aqui, tem mais uma frase aqui legal. A verdade é verdade. O Jung traz a noção de consciência coletiva, dos arquétipos, em relação com a consciência individual. Desde que o taoísmo nos chama para um compromisso forte com o nosso eu. Exatamente, muito bem. Uma boa leitura que você está fazendo, é uma boa visão. E é isso mesmo, porque essa visão do eu, mas não do eu ego, mas do eu essência, do eu verdade interior, daquilo que eu tenho para oferecer, né, para o mundo. Por isso que aqui nesse último verso dele aqui, né, ele coloca isso. Por isso, nobre, porque a palavra nobreza, ela, ao longo dos anos, ela foi sendo muito mudada, né, muito reinterpretada. Nobre, muitas vezes, era alguém da alta sociedade, ou um rei, ou alguém de autoridade, né? Mas também nobre pode ser também um místico. Nobre também pode ser uma pessoa voltada para alguma ideia mais altruísta, mais humanitária. Então, são pessoas que também carregam dentro de si a nobreza. Então, a nobreza, tanto no sentido de status, né, social, quanto dentro de uma visão de status, vamos dizer assim, psicológico, status espiritual, status social, né? Nós vamos ver que essa nobreza, ela não pode ser fragmentária. A pessoa nobre, ela tem que buscar essa nobreza em todos os seus aspectos da vida.
Então, ele diz que o nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. Então, se o nobre ele entrega o corpo ao mundo, ele se dedica, ele realmente se volta para o mundo. Ele não faz aquelas frasezinhas, né, feitas, né, aquelas frasezinhas pré-estabelecidas. Eu não faço parte desse mundo. Esse mundo não me pertence. Não, esse mundo nos pertence. A partir do momento que nós vivenciamos, que nós estamos nele, ele nos pertence, nós somos responsáveis por ele. Enquanto nós estivermos aqui como seres encarnados, esse mundo é nosso. Né? Há muito tempo atrás, lá na TV Tupi, eu participei de um programa chamado Esse Planeta é Meu. Né? Estava o Leão Lobo, né, que agora faz o Chico na TV, né? Era um grupo muito bacana, foi um pouquinho antes da TV fechar, né? Deles fecharem, né, a TV. E falar muito sobre isso, né? A gente lutar pelo nosso planeta, lutar pelo nosso mundo, né? Lutar pelas nossas coisas. Então, eu entrego o meu corpo, entrego a minha verdade para o mundo. Eu preciso estar participante das coisas, eu preciso estar atuando nas coisas, sem radicalismo, sem uma visão fragmentada da coisa, olhando só para um canto, olhando só para um lado. Eu entendendo que não existe na sociedade não existe na sociedade ninguém que seja 100% bom e 100% ruim. Obviamente, nós todos nos incluímos nessa barca. Nós todos estamos também nesse mesmo caminho, né? Nós não somos 100% bons, mas também não somos 100% ruins. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas... Nós temos que conviver com elas. Então, quando a nossa nobreza é a capacidade de nos entregar ao mundo e não nos esconder do mundo, nos ausentar do mundo, ter medo de enfrentar o mundo, de enfrentar as coisas. Estamos aqui para isso. Né? Então, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. O que acontece quando você tem essa disponibilidade dentro de você? A esse, o mundo pode também se entregar. Porque é recíproco. Eu estou me dando ao mundo, eu estou me dando inteiro. E ele devolve, se entregando a mim, e fala, olha, vamos juntos. E quando a gente fala do mundo, quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala de qualquer coisa, a gente sabe que dentro desse processo natural, as coisas não são tão suaves. Os vulcões existem, os maremotos existem, as brigas de poder na vida selvagem existem. Então, tudo faz parte de um processo onde o importante é você aprender a conviver com as suas diferenças, aprendendo a se superar, a aceitar as coisas como elas são e tentar mudar aquilo que você vê que pode prejudicar aos outros e a você também. Então, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo. A este, o mundo pode se entregar. Quem ama, aí ele finaliza, né? Quem ama faz do mundo o seu corpo. Quem ama faz do mundo... Ou seja, ele já não se divide mais, ele não se vê como um ser especial. Não, eu não faço parte, eu sou especial. Eu sou uma pessoa melhor do que o mundo. O mundo não me merece. São José dos Campos não me merece. O Brasil não me merece. Para com isso. É claro que te merece. Por quê? Porque você é tão bom e tão ruim quanto ele. Você tem tantas qualidades, tanto defeito quanto ele. Para de se olhar por cima e se achar, né, como o nosso carneirinho no início desse bate-papo, né, do desenho que eu mostrei para vocês. Aí o carneirinho achar que ele era maravilhoso porque ele tinha lã. Não, ele é maravilhoso porque ele tinha ele. E não porque ele tinha lã. A lã é um adereço, é uma coisa, é uma cobertura, é uma coisa importante, óbvio, bacana, sem nenhum problema. Mas o mais importante, quando ele perdia a lã, na primeira vez, ele perdeu a dignidade.
Da segunda vez, ele já falou, não, meu filho, está pensando o quê? Eu vou pular, eu vou cantar, eu vou dançar. Por quê? Porque eu não sou a lã. A lã vem a mim e eu a utilizo. Mas depois, se tirarem de mim, como até tem uma partezinha que não sei por que tiraram. Mas quantas vezes você não sabe por que e as coisas acontecem na sua vida? Não tem uma razão lógica, não procure lógica em tudo. Procure ver o que você pode, né? Aquela velha história, o que eu posso fazer com aquilo que as pessoas fizeram comigo. E não ficar chorando por aquilo que eles fizeram. Tudo bem, vou me defender, eu vou procurar, lógico, né? Criar uma proteção, não tenha dúvida. Mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou reagir a essa situação? Como é que eu posso dar um up na minha vida? Então, quem ama faz do mundo o seu corpo. E aí vem a complementação final de Lao Tzu. Neste, o mundo pode confiar. Neste, o mundo pode confiar. Porque se ele faz o seu corpo o mundo, se ele se entrega ao mundo, ele é digno de confiança. Agora, e se eu não faço nada disso? E se eu acho que o mundo tem que cumprir as minhas vontades, as minhas determinações, os meus desejos, e eu fico me ocultando de me expor e de me conviver com essa estrutura chamada mundo. Mundo aqui, obviamente, está falando de todo esse conjunto de coisas na qual nós estamos inseridos, tá? Que também entra a nossa casa. A nossa casa, gente, a nossa casa é o nosso mundo. O nosso bairro é o nosso mundo, nossa cidade é o nosso mundo, nosso estado é o nosso mundo, nosso país, nosso planeta, o universo é o nosso mundo. Nós somos habitantes do universo. Nós somos seres, né? Nesse programa que a gente fazia, né? Esse planeta é meu, a gente falava isso, né? Nós somos, né, os habitantes do cosmos, nós somos habitantes do universo. E como habitantes do cosmos, como habitantes do universo, nós temos que amá-lo. Nós temos que nos entregar a ele e ver o que ele tem para nos oferecer. E nem sempre as oferendas que vêm, né, são aquelas que nós gostaríamos que fossem. Quando acontece um terremoto e alguém morre lá, e vai, nossa, por quê? Sabe que eu estava? Não, é porque faz parte de uma estrutura, faz parte do mundo. Mas o que eu vou fazer com isso? Vou procurar melhorar, vou procurar aprender a conviver. O ser humano tem essa capacidade de adequação, de buscar se adequar a uma situação, de poder, né, trabalhar com que é a palavra máxima, né, dentro daquilo que a gente faz, que é a prevenção. Vamos tentar nos prevenir, mas sabemos, com certeza, que por mais que nós tentemos prevenir, nunca vamos conseguir fechar todas as lacunas, fechar todos os espaços. Sempre pode fluir um ventinho perverso, um calorzinho perverso, não é? Como a gente fala na medicina chinesa, né? Aquele vento perverso, aquele calor perverso, aquele frio perverso, aquela umidade perversa, pode acontecer e eu posso estar naquele momento um pouquinho mais debilitado e eu sofrer a influência dele. Mas daí eu falo, opa, sim, ótimo, mas aí o meu poder, se eu acredito na minha capacidade de reconstrução, eu vou me reconstruir. E se eu não conseguir me reconstruir, aí vem a visão taoísta mais difícil de ser encarada. E se eu não conseguir me reconstruir? E se eu não conseguir melhorar? E se eu chegar ao óbito? Eu cheguei ao óbito. A frase aqui é tão filosófica e profunda quanto o Lao Tzu nos disse logo no início, né? A razão de eu ter grande preocupação é ter um corpo. A razão de eu ter um óbito é porque eu tenho uma vida. E essa vida cumpre uma função. E ao cumprir uma função, eu vou seguir para outra função. Qual é? Dentro, pode ser algum de vocês podem pensar, na visão do taoísta, qual é a função que vem depois da morte? Ele fala,
espera chegar e descobre. Agora, descubra o que você tem que fazer para viver, para fazer o melhor, para se entregar ao mundo, para amar o mundo. E, com isso, ser digno que o mundo se entregue a você e que o mundo possa confiar em você. Então, por enquanto, faça a sua parte. Por enquanto, faça o que você pode fazer. O que vem depois, como diz aquele velho ditado, né, uma frase extremamente, né, complexa de entender, mas acredito que vocês vão conseguir entender. O que vem depois, gente, é o que vem depois. E o que vem depois tem que ser trabalhado depois. Puxa, desculpa, tá? Eu sei que eu filosofei, uma filosofia muito de alta distância, entendeu? Mas é isso, não tinha outra opção agora nesse momento, tá? Então, agora, o que eu posso fazer agora para que eu possa, quando chegar esse depois, eu né? O Cheng dizia uma coisa, né? Treine para ser aquilo que você quer ser no futuro. Se você quer ser um bom massoterapeuta, treine para isso. Se você quer ser um bom acupunturista, treine para isso. Se você quer ser um bom médico, treine para isso. Se você quer ser um bom pipoqueiro, treine para isso. Se você quer ser... Não interessa o que você queira ser, treine para isso. Se você se propôs a isso, treine para isso. Se eu quero ter uma vida feliz, treine para isso. Se eu quero ter uma morte feliz, treine para isso. Se eu quero ter uma vida após a morte feliz, treine para isso. Pronto. Mas quando eu falo treine, eu estou colocando no quê? No passado? Não. Estou colocando no futuro? Não. Estou colocando no presente. Estou colocando aqui e agora. Treina. Não é para falar, ó, hoje tem um feriadão agora, né? Então, na quarta-feira a gente volta, eu começo a pensar nisso, tá? Não, poxa, se tem um feriadão agora, opa, né? Sabe que o momento ideal da gente fazer isso? Então, passou. Mas já tem outro aqui. Vamos lá. Ele passa rápido, chega rápido, aí a gente vai fazendo, e a coisa vai acontecendo, e vai fluindo. E a minha amiga Jaqueline, eu não estava... a saudade que você está falando, que você está sentindo aqui, eu sinto que saudade de ter ficado tanto tempo longe de fazer esse grupo taoísta, sabe? Eu acho que é isso que me motiva a estar aqui hoje, sabe? Com vocês, porque é uma felicidade muito grande, não de tentar, sabe, mostrar alguma coisa, mas tentar compartilhar com vocês, ter esse momento onde a gente possa, sabe, se abrir e falar, e vocês também ficar à vontade de conversar. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? E tentar também entender um pouco mais do taoísmo, entender a cada momento. Toda vez que eu venho, né, eu me preparo para essas sextas-feiras, né, para a gente bater um papo, eu sempre lembro do Cheng, meu grande mestre, né? Ele dizia assim, toda terça-feira, lá era terça-feira, toda terça-feira eu peço licença para não ser taoísta e vou discutir o taoísmo. Depois que eu termino de discutir o taoísmo, eu volto a ser taoísta de novo. Então, no meu caso aqui, no caso da terça, a gente vai sair um pouquinho do taoísmo, porque a gente vai falar dele, né? Quando você fala do taoísmo, você saiu dele, né? Porque o taoísmo não foi feito para ser falado, talvez para ser sentido, para ser vivido. Mas é gostoso também a gente dar essa trégua dentro da gente, né? Criar esse momento e falar assim, olha, vamos abrir, né? Vamos, nesse momento agora, deixar de ser um pouquinho taoísta e vamos falar sobre ele.